E o clã Zenin é nos apresentado. Naoya, Ogi e Junichi são os principais do clã. Yuji Itadori está bem diferente de antes. O seu olhar parece muito mais pálido, muito mais triste e muito mais frio. O nosso protagonista, aos poucos, vai mudando o seu jeito de ser. Jujutsu Kaisen, capítulo 138. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, Jujutsu Kaisen, capítulo 138, tá aí embaixo o link caso você não tenha lido ainda. E o Discord, caso você queira trocar uma ideia sobre Jujutsu ou outros animes e mangás. E bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que o capítulo foi muito informativo, foi muito legal. Dá pra gente abranger muitas coisas sobre o Tengen, sobre a mudança do Itadori e sobre o clã Zenin, o que eles vão fazer logo em seguida. E bom, logo no começo do capítulo é nos apresentado o Naoya Zenin, que é um dos caras que pode herdar o título de chefe do clã. Porque o que aconteceu na Obito, né, o que era o chefe do clã Zenin e tudo mais, ele veio a falecer. Ele tava nas últimas lá e morreu. Detalhe é que o Naoya é filho do Naobito. Bom, a primeira coisa que o Naoya tá perguntando ali pra mulherzinha que fica seguindo ele, que se ela tá morta, né? Ele tá perguntando se a Mai está morta, porque eles não ligam muito pra Maki, porque a Maki já tá no fim da vida ali, tá à beira da morte, e ele não liga, tanto faz. Mas a Mai, até que ele se importa, porque as duas são gêmeas, são bem parecidas, são bonitas. A Mai, ela é só um pouquinho mais rechonchuda, segundo ele. E a Mai é uma pessoa que pode dar um suporte pra um homem, ou seja, o clã Zenin é totalmente, como que o pessoal gosta de falar, patriarcado, esses baratos aí. Bom, eles desprezam a mulher de todo jeito, né? A mulher, ela só serve ali pra fazer os filhos mesmo, andar 3 passos atrás do homem, né? Porque ela não pode andar à frente. E esse paralelo é bem legal porque a Mai, ela é uma das pessoas que você vê em algumas cenas com a Nobara, com até o próprio Megumi, eles andando, e você vê não só o senso de igualdade, mas como ela anda sempre um pouquinho mais à frente, pelo respeito que eles têm pela Maki. Eu confundi o nome, é Maki. E enquanto a Maki é mais essa pessoa mais decidida, vai ser um dia a chefe do clã, se ela conseguir, é claro, ela tem toda essa imponência, enquanto a Mai, ela anda sempre atrás, né, ela sempre procura ser a mulher que os Zeins, né, que o clã Zein quer que ela seja. Bom, tirando tudo isso, né, a Maki e Tamao, eles se encontram ali, o Junichi, o Ogi e o Naoya. Naoya é filho do Naobito, Junichi, Ogi é o tio do Naoya, ou seja, ele é irmão do Naobito e é o irmão mais novo. E o Junichi, pelas conversas ali que teve, parece que ele é irmão do Toji Fujiguro. Bom, o Naoya tava atrasado, os caras começam ali umas farpinhas de um lado e de outro, eles até encenam ali o que vai começar uma briga, mas como até esse momento o Naobito ainda não teve a confirmação que ele morreu, eles estão ali, né, pô, meu pai tá à beira da morte, vamos sossegar aqui, não vamos ficar brigando, né, nós somos todos da mesma família, nós somos do mesmo clã. E eu já adianto pra vocês que eu não gostei de nenhum deles, tipo, achei eles todos um bando de idiotas. O Junichi, ele não fala muito, então não dá pra ter mais ou menos uma ideia de como ele é, mas o Naoya já deu pra eu não gostar toda essa imponência dele se achar o cara. Ele deve ser o cara mesmo, ele deve ser o mais forte entre o Ogi e o Junichi, só que dane-se. Ele é um merda, meu irmão. Ele tem um caráter muito ruim. Então, tipo, já não gostei do cara. Mas o cara parece ser brabo. Bom, o Naoya parece ser um dos irmãos mais novos, porque principalmente ele comenta que todos os irmãos mais velhos dele são uns merdas, né? E ao que eu entendi, a Maki e a Mai, elas são irmãs também do Naoya. Acredito que elas também são filhas do Naobito. Pelas falas dele ali, né? Porque ele tá falando, a irmã dele sai fora de cogitação, que seria a Maki. A Maki deve ser a mais velha ali do clã Zein. E bom, eles estão lá na treta. Aí chega o Furudate e ele vai falar ali o testamento ali do Naobito, porque o Naobito morreu. E o que o Naobito fala nesse testamento? Bom, o próximo líder, né, que é o 27º líder do clã Zein, vai ser o Naoya mesmo. O cara mais que se acha lá e tudo mais, porque ele tem todas as qualidades para herdar o bagulho do clã e tal. Só que tudo isso mediante a aprovação do Ogi e do Junichi. Eles têm que aprovar ali o Naoya, ele já é praticamente o líder do clã, só que, claro, eles precisam dar o aval deles e falar assim, ó, é o seguinte, ó, pra confirmar tudo, sacramentar, tu precisa da nossa aprovação. Além disso, de ser o líder do clã, olha só que interessante,
todas as armas, aquelas que eles guardam amaldiçoadas, tudo bonitinho e tal, que eles têm um monte de que vale muito dinheiro, que a própria Maki utiliza alguma delas, vai ficar tudo na posse do Naoya. Ele vai ter controle sobre ela e ela fica na escola de Tóquio de Jujutsu. E se não bastasse só isso, os armazéns amaldiçoados que a família Zein também tem. Ou seja, devem ter muitos objetos nesse clã. Esse clã, além de ter aquelas armas e até o momento, né, o Gojo não mostrou ter tantas armas pra lutar, armas amaldiçoadas, né? Quem mostrou mais foi o próprio clã Zein, enquanto o Kamo é só uma coisa da linguagem sanguínea. Então tem isso, o cara vai herdar tudo isso daí, só que tem um porém nesse testamento. É o seguinte, se o Gojo morrer, ou ele ficar incapacitado de lutar ou alguma coisa desse tipo acontecer, que foi o que aconteceu, um acordo com Toji Fujiguro colocou que o Megumi ele vai ter que entrar para a família Zein, ele que vai tomar o posto de líder do clã, sem ressalva nenhuma, não precisa de ninguém aceitar pelo que está escrito ali. Ou seja, o Megumi, ele não, ele deve virar o novo líder do clã Zein nesse ponto. E o que pode significar que a Maki provavelmente vai falecer mesmo. Porque o maior desejo dela era se tornar líder do clã Zein, acabar com os velhos lá e herdar esse título. Só que ela tá à beira da morte, quase na vala, segundo o que eles dizem. Se ela tá daquele jeito, o mais concreto de se pensar que o Gege Akutami vem fazendo pra gente é mostrar que ela realmente vai morrer. A Nobara também, provável também, outra que vai morrer também, e eu já não duvido de mais nada. O legal é que o Naoya fica muito bravo com toda essa situação, ele quer saber onde tá o Megumi, segundo o que a mulher passa de informação pra ele, o Megumi tá procurando o Itadori lá em Tóquio, só que ele ainda não encontrou o Itadori. O Itadori está se escondendo. E a caçada começa praticamente, né? Porque a Naoya, ele vai querer caçar tanto o Megumi quanto o Sukuna, né? Sukuna, no caso, o Itadori. Então ele vai caçar esses dois e vai matar ambos para que ele herde o título de líder do clã Zein. E como a situação toda tá preta, o que significa? Meu, tá muito fácil pra ele matar qualquer pessoa que ele quiser. E a partir disso a gente vai pra um pequeno flashback. Eu acredito que é a Yuki falando com o Itadori, principalmente pela troca de páginas assim que a gente vai vendo. Acredito que é uma troca porque ela tava falando isso pro Itadori. Ela disse que não conseguiu chegar mais cedo lá quando foi pra ajudar contra o fake Getou, né? Porque tanto que a merda já tinha sido feita, ela só poderia olhar de longe e agir no momento certo. Ela vai tomar toda a responsabilidade por tudo que aconteceu ali com as crianças e tal, ou seja, a Mai, o Norito Shikamo, o Panda, todas as crianças que estavam ali, né, considera como criança. Então ela vai tomar toda essa responsabilidade e ela quer peitar o Tengen. Ela quer falar com o Tengen, já tá na hora dela falar com o Tengen. Isso me lembra muito que o Yaga no intercâmbio, ele saiu para falar com o Tengen assim que o pessoal começou a invadir a escola Jujutsu. O que me faz pensar é que o Tengen ele tem muita ligação com o surgimento das maldições, ou, se não com o surgimento, com a propagação dessas maldições. Alguma coisa deve ter ocorrido e ele deve viver, ele não deve ser só uma árvore, ele deve ter algum plano, embora ele não possa fazer tecnicamente nada segundo o que o Getou fala, ele deve ter alguma coisa no meio, ele deve ter algum interesse, ele deve ter, sei lá, velho. Porque, tipo, ele é o ponto principal que faz com que as maldições no Japão existam e que elas cresçam em larga escala. E bom, na conversa da Yuki dá pra notar que ela e o Itadori, que eu tô pressupondo que ela conversou com o Itadori, parece que o Itadori tá rebatendo ela porque é como se ele não precisasse dela do lado dele. Porque uma hora ou outra ele vai acabar morrendo, ele não sabe o que o Sukuna tá planejando e parece que ele tá bem desanimado. Mas desanimado, frio e tipo, só vou seguir em frente aqui, dá o que der pra fazer porque eu não posso ficar mais do lado de ninguém. E essa tristeza junto com a questão, o que você vai fazer, Itadori? Que é a pergunta que a Yuki faz pra ele. E ele tá lá sentado junto com o Chozo, mas é bem legal de ver que o Itadori ele mudou. O nosso protagonista, ele mudou completamente a partir dessa saga. A partir do momento que o Junpei morre, ele dá aquela certa mudada, mas ele volta ao normal porque, poxa, ainda tem a Nobara, tem o Fujiguro, tem o Gojo, mas agora ele perdeu o Gojo, ele perdeu o seu mestre, ele não pode ficar perto do Megumi porque ele não sabe o que o Sukuna tá planejando. A Nobara tá acabada, e a culpa tecnicamente é dele porque ele não detonou uma Rito antes. Ele não tinha força, mas ele vai se sentir culpado. E várias outras pessoas foram mortas
por causa dele. Então, mesmo que o Sukuna esteja no corpo dele, não é como se o Sukuna matasse, é como se fosse ele, porque ele é o culpado de ter comido o dedo do Sukuna. Então, dá muito pra entender. É uma coisa que na cabeça do Itadori deve estar, tipo, borbulhando, sabe? E ele percebe muito que o Sukuna, ele tá crescendo, a força do Sukuna dentro dele tá crescendo, muito por conta dos dedos, é claro que foram todos devorados, e que o Chozo, ele tá querendo procurar as outras partes do Chozo. Acredito que o Chozo é os outros fetos amaldiçoados que fazem parte, que são irmãos do Chozo. Ou seja, ainda falta mais uns... eram 9, então 6 estão faltando ali pro Chozo pegar, acho que ele quer recuperar os seus irmãos, e só isso. Só que enquanto isso ele quer ajudar o Itadori. Mesmo que o Itadori tenha falado assim, poxa, eu matei seu irmão, fiz um monte de merda e tal, ele falou assim, mano, foi só um desentendimento, aconteceu, e aposto que o Ezo e o Shimizu, eles também fariam a mesma coisa que eu tô falando agora, não se preocupa, vamos ir em frente. E aí mostra a cara do Itadori, bem sério na verdade, né, bem triste assim, triste, sério, frio, né, o nosso protagonista mudou, e isso eu acho que conta demais como desenvolvimento do personagem, porque depois de todas essas coisas que ele passou, dificilmente o Itadori seria aquele cara todo alegrão como sempre. A não ser que os amigos dele voltem, a situação toda mude, ele pode voltar um pouco a ser como era antes. Mas devido à situação atual, o Itadori vai ficar daquele jeito. Ele vai ficar mais sério, mais frio, mais triste. O bom é que ele não se deixou... Tecnicamente ele não se deixou abalar porque ele tá tentando seguir em frente com essa tristeza dele. Tipo, mano, o que eu tenho que fazer agora é só lutar, porque a merda já tá feita. E é uma pergunta que acho que o Sukuna chegou a falar pra ele, que é, tipo... Quem te garante que a pessoa que você salvou hoje não vai querer te matar amanhã, né? Então tem todas essas questões em cima do Itadori, ele não sabe mais ou menos por onde começar, mas por onde que ele vai ir, sim, ele vai acabar com pelo menos um pouco das maldições que tem por ali, onde ele está, que eu não sei onde que é, pra tirar um pouco do caos, esse monte de maldições, essas 1 milhão de maldições que tem ao redor do Japão. E bom, eu queria fazer um paralelo aqui que é muito legal, que na capa final do capítulo, né, que ali encerra o capítulo, o Itadori e o Chozo, você percebe que os dois olham para lados diferentes, enquanto na parte de baixo o Naoya, junto com o Okotsu e Yuta, eles estão olhando frente a frente, como se tivesse um embate. Eu acho que isso significa que o Yuta, sim, vai se juntar, claro, ao lado do Itadori, é até meio óbvio, só que não só isso, mas como ele vai bater de frente com o clã Zein. Acredito que depois que ele encontrar o Itadori. E a cara do Itadori e do Chozo separados meio que significa que cada um tá indo para um lado. O Chozo ele tá indo com o objetivo de fazer alguma outra coisa, ele não tá com o objetivo total de proteger o Itadori. O Itadori tá com o objetivo só de seguir em frente, exterminar quantas maldições puder, e é isso. Cara, um capítulo muito interessante, teve bastante informação. Tudo que eu falei das considerações finais assim do capítulo, é isso que eu achei ao decorrer, né? O Okotsu vai ter um embate, claro, com o Naoya. O Itadori vai encontrar, acho que o Okotsu primeiro, para depois virarem meio que amigos, eles se concordarem. E resta saber se a Maki vai realmente sobreviver ou não. Acredito que não. Muito triste, porque eu gosto muito da personagem. A Nobara também é outra que também, né, não sei. E tem os outros personagens, tem as outras crianças que não apareceram. Então, as outras crianças que eu quero dizer, a Mai, o Panda, o Norito Shikamo, até o Kusakabe, todos eles lá, porque eles têm que aparecer em algum momento, tem que saber o paradeiro de cada um, ver o estado atual, por exemplo, do Togi e outros personagens. Acredito que no próximo capítulo já comece a passar um pouquinho do Okotsu Yuta, tentando achar o Itadori e talvez até no final do capítulo achando. Queria saber o que vocês acharam desse capítulo, o que vocês acharam, o que vocês acreditam que vai acontecer logo em seguida? Tem alguma teoria? O Tengen realmente vocês acham que também... Vocês estão meio desconfiados? E sobre o Naoya, vocês gostaram desse personagem? Vocês gostaram do clã Zein? Bom, gente, era isso que eu queria dizer. Mano Joe, agradece pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. E Mano Joe tá vazando. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo no coração. E tô vazando. Fui.